Neste vídeo, o testemunho de um policial militar que recebeu disparos de arma de fogo, porém, Deus não permitiu que os bandidos conseguissem matá-lo. Este testemunho foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Em 1975, aos 18 anos de idade, ingressei na Polícia Militar do Estado do Paraná. Após o curso de formação de soldado, servi em Londrina, sendo posteriormente transferido para Curitiba. Após algum tempo de serviço, resolvi pedir baixa da PM. Mudei-me em seguida para o Campo Belo, Minas Gerais. Tentei arrumar outro emprego, mas em vão. Vi-me, por conseguinte, forçado a ingressar novamente na PM. Alguns dias depois, assinava o livro de incorporação da PM de Minas Gerais. Fui servir em Lavras e, posteriormente, enviada à cidade de Nepomuceno, onde permaneci até março de 1981. Em seguida, fui destacado para servir em Campo Belo, onde morava. Um estranho pressentimento. Na manhã do dia 3 de junho de 1982, senti um estranho pressentimento. Parecia que a morte aproximava-se de mim. Ao sair para o trabalho, às 11h30, beijei repetidas vezes minha esposa Ruth e meus 2 filhos, Alexandre e Alessandra. Não queria deixá-los. Até parecia que eu estava vendo num último adeus. Beijei-os uma vez mais e saí para trabalhar. Aparentemente, teria um dia normal de trabalho, sem qualquer incidente sério. Como de costume, cumprimentei os comerciantes e comerciários, meus colegas de farda e outros conhecidos. Entretanto, não sabia que algo terrível aconteceria e que a rotina da pacata Campo Belo seria quebrada. A tragédia. Naquela tarde, eu e mais 2 companheiros realizávamos a costumeira ronda pela Avenida Afonso Pena, em Campo Belo, quando o comandante do destacamento local, Tenente Deusdete dos Santos, avisou-nos que 3 marginais haviam roubado uma motocicleta. Em seguida, soubemos que os bandidos já tinham largado a moto e se apoderado de uma Brasília. Em sua nafanda caminhada, os ladrões realizaram vários assaltos e apavoraram a cidade. Resolvemos então ir ao encalce dos miliantes. Para cercá-los, rumamos à Avenida João Pinheiro. Passava das 17 horas e meu horário de trabalho já estava encerrado. De repente, avistamos um automóvel com faróis altos e em alta velocidade. Era o veículo roubado. E como já tínhamos sua descrição, tentamos interceptá-lo. Meus companheiros saíram em um Fusca e eu em um Jeep Toyota. Os bandidos, ao tentarem escapar, chegaram a uma passagem de nível. No entanto, não puderam passar porque, naquele momento, uma locomotiva realizava a manobra no local. Desesperados, os marginais, em número de 3, tentaram fugir a pé. Persegui então o marginal, identificado como Marco Antônio de Andrade, que levava uma bolsa carregada de joias. Aproximando-me do ladrão, dei-lhe voz de prisão. Ele, porém, continuou a correr. No entanto, consegui alcançá-lo. Vi-lo encostar-se a uma parede. Esperava que meus companheiros chegassem logo e me dessem cobertura. Mas, enquanto eles não chegavam, tomei a devida precaução para revistar o marginal. Entretanto, o outro bandido chamado Edstone, que fugira para outro lado, aproximou-se sorrateiramente e aplicou-me um violento golpe de punhal pelas costas. Não resisti ao ferimento, caí. Aproveitando-se da oportunidade, Marco Antônio sacou um revólver calibre 32 e disparou 5 tiros na minha direção. 2 balas alojaram-se no tórax, uma perto dos rins, outra foi parar em cima do coração
e uma outra penetrou as axilas. Completamente atordoado, não pude fazer uso da minha arma. Esvaindo em sangue, desmaiei. Minutos depois, ao despertar, estava todo ensanguentado. A sede me atormentava. Naquele momento, ouvi uma música suave, etérea, que me tirou toda a dor. Levantei-me e procurei ajuda, mas as ruas estavam desertas. Tentei telefonar, todavia não pude falar, porque o sangue me sufocava. Porém, minutos depois, fui socorrido por um conhecido chamado Dilson, que me levou ao hospital. No hospital de Campo Belo. Cheguei ao Hospital São Lucas, mas não pude ser operado, pois a mesa operatória estava ocupada por uma gestante. Removeram-me à Santa Casa de Misericórdia, onde os médicos consideraram meu estado crítico. Fui submetido a vários exames de raio-x. Tentaram estancar a hemorragia, porém não conseguiram fazê-lo. O diagnóstico era tétrico. Eu tinha 3 dias de vida. A Santa Casa de Campo Belo não tinha UTI. Por isso, os médicos resolveram transferir-me de hospital. Colocada em uma ambulância, levaram-me para Lavras. Durante o percurso, recebia soro e sangue. E à medida que a transfusão ia sendo feita, o mesmo sangue se perdia através de meus graves ferimentos. Após 10 minutos de viagem, toda a parte elétrica do veículo entrou em curto-circuito. Tivemos então que enfrentar a escuridão noturna. A viagem poderia ser feita em 40 minutos, todavia, gastamos mais de 2 horas. Eu ali sofrendo já as ânsias da morte. No Hospital Vaz Monteiro. Os médicos do Hospital Vaz Monteiro de Lavras estavam de prontidão à minha espera. Desanimados, eles julgaram o meu caso perdido. Várias balas foram extraídas. No entanto, uma ficou alojada perto dos rins e, em consequência desse projétil, formou-se um abscesso dentro de mim. A febre aumentava terrivelmente. Extraíram a bala, contudo, meu sofrimento aumentava. No dia 17 de junho, melhorei um pouco, e com isto os médicos ficaram um pouco otimistas e resolvendo me tirar do CTI. No entanto, em consequência da deteriorização do meu estado, tive que voltar novamente para o CTI. O abscesso transformou-se em uma fístula que estava comendo todo o meu intestino. As radiografias mostravam que minhas vísceras estavam totalmente corcomidas. Eu estava perdendo muito sangue. A morte se aproximava. Os médicos então pediram ao pastor Antônio Cerqueira, da Assembleia de Deus de Lavras, que viesse ao hospital e trouxesse consigo minha família. Meus familiares esperavam encontrar-me no necrotério do hospital. Minha morte estava prevista para as 16h30 daquele mesmo dia. Os médicos, tentando aliviar o meu sofrimento, deram-me um poderoso sedativo que, no entanto, não fez efeito. Naquele momento, notei que os que me cercavam estavam desolados, desanimados. Meus colegas de farda deixavam o quarto com uma expressão de desalento. Inclusive, a polícia militar mandou um capelão ministrar-me a extrema-unção, que recusei por ser crente. Tudo isso contemplava sem poder articular sequer uma palavra. Como último recurso, resolveram enviar-me ao Hospital Militar de Belo Horizonte. A viagem acidentada. Após despedir-me de minha esposa e dos meus filhos, senti-me bastante angustiado. Emocionei-me, principalmente porque meus filhos foram pedir a minha bênção. Minutos mais tarde, estávamos na rodovia Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte. Todos na ambulância estavam desesperados. O motorista, 3º sargento enfermeiro Geraldo, e meu pai, Amadeu Moacir Cunha. O tempo estava chuvoso e o motorista teve que dirigir com redobrado cuidado. Percorremos uns 70 quilômetros e, de repente, o catéter que estava ligado ao soro e sangue entupiu.
Minha pressão sanguínea estava incontrolável. Já era noite, pouco os meus acompanhantes podiam fazer. Como se isto não bastasse, o veículo começou a apresentar defeitos. O meu estado piorava cada vez mais. Perdia grandes quantidades de sangue. Desesperado, meu pai foi orar ao Senhor. Com muita dificuldade, o motorista conseguiu consertar o carro. Tivemos então que seguir à cidade de Oliveira, onde o hospital local concedeu-nos outra ambulância em melhores condições, e assim seguimos a Belo Horizonte. Chegando a Belo Horizonte, fui imediatamente conduzido ao CTI do Hospital Militar. Os médicos disseram ao meu pai que fosse a uma pensão e deixasse o número de telefone para que pudesse ser chamado a qualquer momento, pois o meu caso era realmente grave. Para eles, eu não passava daquela noite. No dia seguinte, meu estado clínico deteriorou-se ainda mais. Continuava a perder muito sangue. Por volta das 11 horas, minha esposa veio visitar-me. Eu estava desolado, muito triste por causa do meu estado cadavérico. Para ter uma ideia, antes da tragédia eu pesava 68 quilos, mas depois fiquei com menos de 40. Minha esposa, tentando confortar-me, leu este versículo da Bíblia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Os médicos, na verdade, quase nada podiam fazer. Restava-lhes poucas alternativas. Além do mais, meus músculos não retinham mais o soro. De repente, um dos médicos, acompanhado de um enfermeiro, aproximou-se de mim. Depois de examinar-me, disse ao seu companheiro: Ele não passa desta noite. Amanhã de manhã ele estará no necrotério. Tudo isto ouvi. Naquele momento, orei em espírito: Senhor, tenha misericórdia de mim. Preciso viver para cuidar de minha esposa, criar meus filhos e dirigir o coral da igreja de Campo Belo. Ao terminar a oração, adormeci profundamente. Naquela hora, segundo a medicina, eu estava clinicamente morto. Acordei às 4 horas da manhã, era ainda escuro. No entanto, uma luz muito forte iluminou aqueles aposentos. Vi então aproximar-se um homem vestido de branco. Não pude observar-lhe o rosto, mas pude sentir quando suas mãos suaves tocaram os meus ferimentos. Imediatamente, a hemorragia estancou. De manhã, observei que o médico dos médicos havia realizado uma grande obra na minha vida. Era o Senhor que me visitara naquela madrugada. Naquele momento gritei. Os enfermeiros, atônitos, correram para ver o que se estava passando. Espantados, verificaram que, de fato, um grande milagre ocorrera e que eu fora curado milagrosamente. O ocorrido abalou todo o Hospital Militar de Belo Horizonte. Até o comandante-geral da Polícia Militar, Jair Cansado Coutinho, foi visitar-me e ficou perplexo. Durante 22 dias, estive entre a vida e a morte, mas Jesus teve misericórdia de mim. Portanto, disse Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Sebastião Moraes Cunha. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.